Hoje eu dei uma passadinha aqui na BYD Darude, na cidade de Campinas, para apresentar para vocês o mais recente lançamento da marca no mercado brasileiro. Esse daqui é o BYD Dolphin, modelo 100% elétrico que chega para compor a gama, que a gente já conhece, né? Tem o BYD Tan, tem o Ram, tem o Yuan Plus e agora esse, que chega aí como uma alternativa de hatchback compacto para compor a gama de veículos 100% elétricos. O foco principal desse carro é um uso um pouco mais urbano e também focado no custo-benefício. Vamos conhecer todos os detalhes agora. 100% elétrico e com um visual que pode gerar alguma polêmica. Tem gente que vai gostar e achar até mesmo um visual mais simpático, mas pode desagradar outras pessoas. Não por acaso que o nome desse carro é Dolphin, né? Golfinho em inglês. Eu mesmo não achei muita semelhança desse visual com um golfinho, mas o fato é diferente do lugar comum, né? A BYD procurou ousar aqui para deixar o seu compacto com uma personalidade bem marcante e bem própria. Iluminação aqui na frente, conjunto caprichado. Tudo 100% em LED. Já vou chamar a atenção da assinatura luminosa, que a gente consegue ver aqui no farol, mas também na parte dianteira do carro, aqui abaixo da grade. Então, tem uma assinatura bastante marcante e própria. O farol é do tipo projetor. Então vocês estão vendo aí o farol baixo em LED, vocês também têm aqui o farol alto em LED e até mesmo a luz de pisca em LED. Porém, eu senti falta aqui na frente de um farol auxiliar. Ainda assim, o conjunto é bastante completo e bonito. Aqui na frente ainda dá para destacar algumas outras coisas. Quero chamar a atenção dessa câmera aqui na frente, que faz parte do sistema de 360 graus, né? Então, além dessa câmera aí, tem mais duas sobre os espelhos laterais e mais uma traseira. Vamos mostrar isso funcionando lá dentro. E também detalhes em laranja no para-choque, para chamar a atenção mesmo. Moral da história, mesmo sendo um hatchback compacto, a gente consegue ver aqui um conjunto de equipamentos diferente. Com o capô aberto, a gente tem acesso aqui a algumas partes mecânicas do veículo. Só uma dica, tá? Para abrir o capô, puxar 2 vezes a alavanca para fazer completamente a liberação. Não tem aquela travinha de segurança que a gente vê na maioria dos carros. Pois bem, aqui a gente tem acesso a algumas coisas como fluido de freio, tem também aqui o sistema de arrefecimento do carro e até mesmo o lavador do para-brisa. E vai parando por aí. Mais abaixo a gente consegue ver um motor 100% elétrico, que tem aí uma potência de 70 kW, fazendo a conversão a aproximadamente 95 cavalos. Torque máximo desse motor, 180 Nm, o que equivale a um pouquinho mais que 18 kg de torque. Isso garante um desempenho interessante ao modelo. Segundo a BYD, a aceleração de 0 a 100 desse carro acontece em aproximadamente 11 segundos. Bateria desse modelo tem uma capacidade máxima de 44,9 kWh. Continua sendo aquela tecnologia de lítio-ferro-fosfato da BYD, que é uma bateria que, apesar da densidade energética menor do que uma NMC, que é normalmente utilizada em outros veículos 100% elétricos, é uma bateria muito mais segura. E essa bateria é recarregada da seguinte forma: aqui na frente a gente tem a porta de carregamento. Pois bem, são os dois padrões que a gente já conhece. Aqui em cima a gente tem o padrão AC do tipo 2, só que aí você só consegue colocar potência máxima de apenas 6,6 kW. Você vê que é uma potência bem baixa. Normalmente carros 100% elétricos está aí na casa de 11, alguns com 7,4, tem alguns até com 22, mas esse a potência é bem baixa, 6,6. Se você quiser usar corrente contínua, aí você tem que tirar essa capa, usar todo o conector, que seria o CCS tipo 2, e nesse caso a potência máxima que você vai conseguir colocar aí é de 60 kW. Então a gente está vendo que o padrão de carregamento desse carro, quando a gente compara com os outros 100% elétricos, é um dos menores em velocidade, tanto em AC quanto em corrente contínua DC. Com a bateria plenamente carregada, como é que fica a autonomia? Vamos falar dos números declarados. Segundo o padrão internacional NEDC, esse carro faz até 405 km de autonomia. Já no padrão brasileiro Inmetro, ainda não confirmado, deve ficar em torno de 285 km. A gente sabe que o Inmetro aplicou aí uma regra bastante rígida para modelos 100% elétricos.
Mas a gente vai saber isso melhor dirigindo o carro e vendo a média de consumo que ele faz e aí calculando em função da potência da bateria. Para BYD e até mesmo padrões internacionais, esse modelo é considerado um hatchback compacto, mas olha só, se a gente for olhar as medidas deles, o entre-eixos aqui é de impressionantes 2,70 m, uma mesma medida que a gente encontra em sedãs médios aqui no Brasil. E o comprimento total desse carro é de 4,12 m. Então, para os padrões brasileiros, a gente até poderia caracterizar ele como um hatchback médio. Pneu, aqui é uma medida interessante para o Brasil. 1,95 de largura, perfil 60, aro 16 polegadas. Com essa configuração, você não vai ter problema para andar em ruas tão esburacadas, né? Então ele é um pneu que tem uma altura ou um flanco bom para na hora de cair no buraco não ter aquele perigo de rasgar ou de fazer uma bolha muito fácil. E isso aqui deve ajudar inclusive no conforto ao dirigir. Falando aqui de freios, disco nas 4 rodas e suspensão, uma receita bem convencional. Lá na frente, tipo McPherson independente e aqui atrás semi-independente utilizando o eixo de torção. Aqui atrás, seguindo o estilo da dianteira, a gente também vê uma assinatura luminosa bem característica, inclusive toda ela em LED. Você pode ver aqui alguns desenhos que formam a iluminação da lanterna. Aí você tem luz de freio, que vai ser 100% em LED, luz de ré em LED, mas olha a surpresa, a luz de pisca é do tipo incandescente. Aqui atrás também tem alguns detalhes de design interessantes. Nos para-choques, por exemplo, elementos pintados em laranja, com esse visual aí diferente. Também temos isso aqui na última parte do carro, na coluna C, que você também tem aqui um recurso de design para deixar a coluna ali mais interessante. E olha, eu encontrei aqui a câmera de ré, que faz parte do sistema 360 graus, e os sensores de estacionamento, só que aqui no caso são 3, na maioria dos carros são 4 sensores. Mas teve uma coisa que eu senti falta, vocês estão vendo o carro bastante limpo aqui atrás, né? Cadê o limpador do vidro traseiro? Não tem, tem apenas o desembaçador. Porta-malas. Tem aqui um botãozinho para você poder fazer a liberação da tampa. A marca não informou aí o volume, mas pelo que a gente pode ver, talvez fique próximo aí dos 300 litros, um pouquinho abaixo. No compartimento a gente tem iluminação aí na lateral, para a gente conseguir ver as coisas aí dentro, mas não tem aqueles ganchinhos para você conseguir prender sacolinhas. Outro detalhe, o banco traseiro até pode ser rebatido, mas como vocês estão vendo, não tem a possibilidade daquele sistema de 1/3, 2/3, tem que ser rebatido de uma vez só. Quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, a gente encontra mais alguns compartimentos aqui para guardar miudezas e temos acesso ao step, que é do tipo temporário, então é um pneu mais fino do que o pneu de rodagem, além das ferramentas para você poder fazer a troca do pneu. Mas aí fica aquela dúvida, né? Se colocar o pneu temporário, será que o pneu original vai caber ali sem desnivelar o porta-malas? Posição do motorista, mas vamos começar falando de acabamento, principalmente da porta, porque tem algumas coisas diferentes, né? Temos plástico duro? Sim, nessa parte aqui e aqui também, mas ele é um plástico texturizado, o que dá um aspecto, um visual mais interessante. Aqui também é plástico, só que ele tem esse acabamento, digamos assim, brilhante. Você também tem aqui um material que não chega a ser suave ao toque, né? Mas ele tem uma outra textura em relação ao resto da porta. E naquela porção ali, parece ser o mesmo material, só que ali é acolchoado. E aqui é o plástico duro também com mais uma outra textura. A maçaneta da porta, olha só, ela é um pouco diferente, né? Ela tem um design aqui mais interessante. E isso aqui é couro sintético acolchoado. Então, visualmente falando, a gente tem uma porta que fica bem mais bonita do que a maioria dos carros que a gente vê por aí. O motorista também tem aqui, além do espaço da porta para guardar coisas, este compartimento. Eu chamo ele de compartimento da carteira, porque cabe direitinho uma carteira aqui. E tem também a saída de ar, que tem um visual mais moderno, né? Então você tem aqui o direcionador, e caso você queira fechar a saída, é só girar. Então assim está fechado e assim está aberto. É diferente também do que normalmente a gente vê nos outros carros. E os ajustes para o motorista? Pois bem, banco, tudo é manual aqui, então você tem distância,
você tem o ajuste de altura milimétrico e o ajuste aqui do encosto. Mas uma coisa me decepcionou um pouco, volante. Olha só, você tem aqui ajuste só de altura, não tem ajuste de profundidade. E também o cinto de segurança também não tem ajuste de altura. Algumas pessoas talvez não achem aquela posição mais confortável e ideal para sentar. Banco traseiro, considerando a proposta do carro, eu achei bem interessante. Começando pelo acabamento de porta, que é exatamente igual ao dianteiro, não houve mudança aí nem na escolha de materiais, segue o mesmo estilo. Outra coisa, alça de segurança aqui no teto, a gente conhece carros que não tem isso. Também encontrei aqui espaço para você colocar algum tipo de objeto aqui, de repente até uma garrafinha, além da porta USB-A para você fazer o carregamento. E olha, os dois bancos têm vários tipos de bolsa, né? Então você tem aqui uma bolsinha aqui desse lado, mais outra aqui e mais uma outra aqui. E aí os dois bancos oferecem o recurso. Então a gente consegue ver aqui uma parte traseira bastante versátil, considerando a categoria do produto. Mas o que todo mundo quer saber é um espaço. Deixei aí os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá. Lembra que eu disse que esse carro tinha 2,70 m no entre-eixos? Pois bem, do meu joelho ao encosto do banco, olha só, praticamente um palmo aberto. Então você vê que tem bastante espaço aqui. A movimentação de pés, ela não é uma super movimentação, mas considerando um carro pequeno como esse, eu vou dizer que ela é muito boa. E para fechar, outra coisa que me chamou a atenção, inclinação do banco traseiro. Tem carros às vezes que você fica um pouco mais ereto, mas aqui você senta numa posição mais confortável, porque o encosto é bastante inclinado, então você acaba encaixando aqui no assento. O único senão é que como ele tem que ter uma bateria lá no piso, o assoalho é um pouco alto, né? E aí o que acaba acontecendo? Vocês estão vendo aqui as minhas pernas? Elas não estão encostando aqui no banco. Os pés poderiam ir mais para baixo para uma posição mais confortável, mas no geral, eu vou dizer, é muito bom. Aqui por dentro também tem coisas para destacar, a exemplo do banco. Não é um couro natural, é uma imitação de couro sintético, né? Mas a gente vê, por exemplo, um tom aqui escuro, aqui um tom mais claro, este acabamento que lembra o acabamento de porta, além dos detalhes em laranja. Encosto de cabeça é fixo, mas tem esta parte aqui aberta, né? Então em matéria de design é bastante bonito. Quando a gente vem aqui para o painel também, né? O mesmo ali acabamento que a gente tem em parte da porta, porém aqui suave ao toque. Aí você tem o plástico duro, mas com texturas que são diferentes aqui em cima e esse aqui que tem esse efeito mais brilhante. O porta-luvas também segue ali a textura da porta e quando você abre ele tem aqui um bom espaço. Por falar em espaço, olha quantos porta-objetos. Tem esse aqui que parece uma mesinha, bastante útil, por exemplo, para você colocar aqui um smartphone, né? Aí você também tem aqui o apoia-braço que é acolchoado e aqui também tem um espaço que parece muito bom para você usar smartphone. Aí você tem mais dois porta-latas aqui que você também pode colocar a chave do carro. E aqui embaixo, olha só, quando você abre, tem mais um porta-objetos. E para falar em porta-objetos, tá vendo aqui, ó? Console é flutuante. Então você tem um porta-objetos aqui embaixo. Mas a forma mais fácil de acessar é você colocando a mão pelo outro lado para você colocar e tirar os objetos aí da parte de baixo. Então, para organizar as coisas aqui dentro, apesar de ser um carro de proposta pequena, a gente vê bons recursos. Falando um pouco dos botões desse carro, começando por aqui, isso aqui, ó, é o freio de estacionamento eletrônico do carro. Aqui é aquela função automática, né, que ele mantém o carro com freio acionado quando você para no semáforo. Nesse botãozinho você tem aqui o programa de estabilidade, que você pode ligar e desligar. E aí aqui nós temos também uma série de funções. Isso daqui que vocês estão vendo, acredite se quiser, é abre aspas alavanca de câmbio, né? Então aqui ó, você tem aqui a ré, você tem aqui o drive e aqui do lado o botão parque. Aí você tem um modo de condução que você consegue mudar aqui para o modo esporte. Aqui piso de baixa aderência. Aqui o modo de regeneração de energia. A luz de pisca. Também o modo automático do ar-condicionado. Ligar e desligar a climatização. Desembaçar aqui o vidro dianteiro. E tá vendo esse botão rotativo aqui, ó, pessoal?
é o volume do sistema, tá vendo? E olha que legal, quando você pressiona o botão, você pode acionar aqui, ó, desligamento da tela da multimídia ou ligamento aí dos sistemas de áudio. Então você tem uma série de funções, todas integradas aqui nesse cilindro. Central multimídia aqui desse modelo. Pois bem, pessoal, recentemente temos um vídeo no canal que a gente analisou detalhadamente a central multimídia do BYD Yuan. É exatamente a mesma central, mas vamos resumir para vocês? Olha só, temos aqui a possibilidade de rotacionar a tela na vertical ou na horizontal. Também no carro temos aquele sistema de câmera 360 graus, acionando pelo botão do volante. Você tem vários modos de visão ou até mesmo o efeito 3D aqui do veículo. Outra coisa, mapa de GPS embarcado na central, que não depende nem de Android Auto e nem de Apple CarPlay para você poder fazer aí a sua navegação. O ar-condicionado do carro você controla diretamente pela tela da central. Tem duas marcações de temperatura, mas ele é um ar-condicionado de simples zona, ele não é um ar-condicionado Dual Zone. Você também, através da central, pode configurar diversas coisas do veículo, né? Então, várias configurações do carro são colocadas aqui diretamente na tela da central multimídia. Mas se você quer saber detalhadamente tudo que você pode fazer nessa central, é fácil. Acesse o nosso vídeo no canal, que já está tudo explicado lá. Mesmo a gente já conhecendo essa central, tem algumas dicas e novidades aqui. Primeira que eu quero chamar a atenção é aqui, ó, variedade. Porque você consegue mudar o tema da central. Então vou pegar aqui um outro tema só para vocês verem como fica diferente. Então ele vai configurar aí a tela da central de acordo com o tema que você está utilizando, né? A gente já viu isso muito em smartphones, mas agora isso se torna aqui uma novidade na central. Outra coisa, aqui no menu configurações, quando você vem aqui na parte de conexão, tá vendo aqui, ó, hotspot pessoal, e você clica aqui, está vendo que você consegue configurar uma rede interna do carro, inclusive, ó, usuários conectados, 0. Até mesmo quando você vem aqui no menu rápido e clica aqui em edição, está vendo aqui dados móveis? Nesse momento, a central ainda não tem a conectividade, mas no futuro vai existir conectividade embarcada no carro, que você não vai mais precisar usar a internet do seu celular para você ter a indicação de trânsito em tempo real no mapa de GPS embarcado. E por fim, chamar a atenção aqui das conexões aqui embaixo. Você tem aqui uma porta USB do tipo C para carregamento. Você tem essa aqui USB do tipo A, se você quiser ler um pendrive, você vai poder conectar ele aqui. E você também tem esse slot, que é um slot para cartão micro SD. Então se você quiser ler imagens de áudio ou vídeo ou outras coisas diretamente na central, usando esse cartão de memória inserido ali, você vai conseguir fazer isso diretamente na central. Aqui dentro também tem algumas iluminações em LED. Então tem esses dois aqui, ó, que é por toquezinho que você aciona o LED de leitura, passageiro e motorista. E o parasol dos dois lados, você tem espelho com tampinha e também a iluminação em LED, né? Isso acaba fazendo bastante diferença para quando você vai fazer o uso à noite. E isso para passageiro e motorista. Outra possibilidade aqui nesse carro é a partida remota à distância, mas como isso funciona num veículo 100% elétrico? Aqui a gente tem isso para poder ligar o ar-condicionado do carro mesmo antes de entrar no veículo, quando ele fica numa área muito quente. Como é que você faz isso? Chave de telecomando, aperta o botão de trancamento, tem o botão de partida aqui. Aperta e segura, olha o que acontece dentro do carro. Ele liga o ar-condicionado para você, né? Você já está vendo aí que o carro está climatizando. E o carro está trancado, mas se você por qualquer motivo mudou de ideia, não quer sair, aperta e segura de novo e ele faz o desligamento. E do lado de fora, ele aciona o pisca para você saber se ligou ou desligou. E o tempo de carregamento aqui do BYD Dolphin? Pois bem, pessoal, usando aqui o carregador que a gente já usa faz tempo, o V-Mobi Wall da WEG, inclusive um carregador que você monta com muita facilidade, precisa só de 2 fases e um fio terra. Esse carregador tem potência de 7,4 kW, só que esse carro, na porta AC do tipo 2, ele só recebe 6,6, ou seja, ele recebe menos potência do que o nosso carregador fornece.
Então, limitado a essa capacidade, considerando a bateria de 44,9 kWh de capacidade, ele leva aproximadamente 7 horas para fazer uma carga completa. E não adianta você ter um carregador mais potente, porque ele vai limitar em 6.6. Esse é um ponto que a BYD poderia pensar em melhorar na porta de carregamento. Se você tiver a sorte de encontrar um carregador de corrente contínua, né, o CCS tipo 2, de 60 kW ou mais, aí o tempo de carregamento da bateria vai ser muito menor, entre 35 e 40 minutos para carregar completamente a bateria. Se o carregador CCS tiver 30 kW, esse tempo dobra, mas ainda assim é muito mais cômodo do que o carregador do tipo AC, não por culpa do carregador, mas da limitação de entrada desse carro. E o painel aqui do carro? Pois bem, ele tem uma telinha bem pequenininha que fica aqui numa posição que você consegue ver aqui pelo arco do volante. Vou mostrar aqui para vocês os detalhes aqui dessa tela. Você está vendo que ela tem bastante informação ali, como por exemplo, a carga da bateria, você tem velocidade, a potência que você está utilizando, e você consegue interagir com algumas funções usando aqui o botão do volante, este botão aqui. Então quando você aperta esse botão, você acessa algumas funções aqui do computador de bordo, como por exemplo, o consumo médio histórico. Você tem também aqui velocidade média, tempo de viagem, aqui um cronômetro para você fazer a cronometragem da aceleração e o consumo dos últimos 50 km. Quando você altera os modos de condução através dos botões aqui que a gente tem no console, você consegue ver aqui, ó, a alternância entre o botão do modo Eco e o modo Sport de condução. Você também tem aqui o modo de piso de baixa aderência, então esse carro tem 3 modos de condução. Mas o que a gente pode dizer é que é um painel bastante simplificado. Hora da gente dirigir. Vou aproveitar para mostrar para vocês aqui a chave do carro. Como vocês estão vendo, tem aí o trancamento, o destrancamento, a abertura do porta-malas e o comando remoto para você ligar o carro à distância. Com a chave aqui dentro, pisou no freio, aperta o botão de partida, o carro já está ligado. Como você sabe, que ele liga a tela da central multimídia e o painel à frente do motorista, né? Não tem mais nada além disso, né? Carro elétrico não vai fazer nenhum barulho diferente. E eu já quero aproveitar para destacar para vocês uma coisa curiosa, né? Vidros com simples toque para abertura. Olha que curioso. Tem simples toque para abertura em todos os vidros. Só que o simples toque para fechamento só no vidro do motorista. Os outros vidros você tem que apertar o botãozinho e ficar segurando aí até o final. Não entendi muito porque botou simples toque em todos para abrir e para fechar só no do motorista, mas como vocês estão vendo é diferente. Bom, hora da gente dirigir e aí tem aquelas coisas diferentes, né? Aqui no centro você tem o botão, né, do freio de estacionamento eletrônico, mas ele funciona de forma automática. Então, quando você engata ré, e usando aqui essa super alavanca de câmbio estilizada, né, engatou ré, ele já liberou o freio de estacionamento e já colocou aqui a visão 360 na tela da central multimídia. E aí você pode escolher outras visões. Então você tem essa, que tem inclusive, ó, linha de guia dinâmica aqui no modo 360 graus. Ou, se você está dando ré numa rua que tem muito movimento de carro se aproximando, você pode usar essa visão aqui grande angular, que ela aumenta a visão ali na lateral. Mas vamos usar essa visão normal por enquanto. Volante bastante leve. Detalhe, carro elétrico produz aquele barulhinho de ruído, né? Quando ele está se movimentando, olha o barulho. Tem esse som que tem que ser colocado por uma questão de segurança. E ó, lembra que eu disse que lá atrás tem sensor de estacionamento? Pois bem, somente lá atrás a gente tem sensor de estacionamento, mas a gente vê que as câmeras aqui, elas têm uma resolução muito boa, né? E outro detalhe, quando você muda a alavanca de câmbio para frente, ele automaticamente alterna para a câmera dianteira, também mantendo a linha de guia dinâmica, o que acaba sendo muito legal e muito útil. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada e eu já vou aproveitar para colocar 2 funções a mais aqui na câmera. Tem essa daqui do carro transparente, que como é que funciona, né? Ele grava o caminho por onde ele passa e reproduz aqui. E também a gente tem essa câmera que a gente consegue ver aí a roda dianteira, né? Dos 2 lados. E detalhe, pessoal, quando você está fazendo a manobra, ele já liga a câmera dianteira, mas na hora que você começa a andar e ganha um pouquinho de velocidade, ele desliga a câmera. Para você acionar de novo, só apertar aqui o botão do volante. Então vamos lá. Vou começar com essa câmera aqui, que tem a linha de guia dinâmica, olha só. Acompanhando aqui o movimento, ó, apagou, aperta o botão do volante,
ela volta de novo a câmera e agora a câmera aqui para acompanhar os tachões, olha só. Duas coisas que são bem legais aqui. Primeiro, isolamento acústico, que eu gostei, e uma suspensão bastante macia, proporciona conforto. Então quem gosta desses dois itens, pelo menos aqui nesse teste que a gente está fazendo, me impressionou e me impressionou bastante. Agora vamos fazer aí o teste da lombada, 30 por hora. Vamos ver como é que o carro se sai, se ele tem uma boa disposição para encarar a lombada. Vamos lá, ó. 30 por hora, já acertamos aqui a velocidade, vamos ver a primeira lombada 30. E ó, passou fácil, sem bater, sem raspar, sem indicar fragilidade nem nada. E a câmera dianteira aqui acompanhando a gente. Vamos ver a segunda lombada 30 por hora, olha aí, 30 por hora, vamos lá. Passou também sem bater e sem raspar, eu senti um pouco de barulhinho na parte traseira ali do carro, mas nada de muito diferente do que a gente vê nessa categoria. Piso desnivelado e terceira lombada. Vamos ver o isolamento acústico? Bom isolamento. Terceira lombada 30. Ó, aqui eu já senti um fim de curso na suspensão dianteira. Não me pareceu que o carro bateu, mas deu um fim de curso de suspensão. Quarta e última lombada 30 por hora, vamos lá. Pessoal, tem um fim de curso da suspensão, mas o ponto legal, o carro está bem adaptado para o Brasil, uma suspensão bastante confortável e um isolamento acústico elogiável. E a manobra de fim de rua, nesse carro a gente consegue fazer o alinhamento da guia usando a câmera. Apertou o botão aqui no volante, vamos mudar a câmera aqui para o lado do alinhamento de guia e botar o carro também com a imagem transparente, olha só. Como é que a gente faz o alinhamento? Eu pego ali a roda e deixo ela ali juntinho do cimento da guia, tá vendo? Tanto a dianteira quanto a traseira. Esse aqui é o nosso ponto de referência para todos os carros aqui na manobra. Agora eu vou passar para a imagem dianteira. Vamos lá, vamos fazer a manobra propriamente dita. A gente vem até aqui o nosso ponto de referência na guia. A gente para, vira todo o volante e vamos lá até encostar o pneu na guia. Olha aí. Nesse ponto aqui, ó, o carro já virou os 90 graus, mas vamos até encostar o pneu na guia. Você vê que ele vai um pouco mais, né, até encostar o pneu na guia. Aí a gente volta aqui um pouquinho, vamos engatar ré, vamos voltar aqui um pouquinho, poder desvirar o volante com segurança. Já entrou a câmera de ré automaticamente, né? E vamos concluir aqui a manobra. E olha, o carro está praticamente centralizado aqui na rua. Pelo tamanho dele, eu até esperava um pouco menos, mas ele não tem aí um raio de giro tão grande assim. E com todas essas câmeras, fica muito fácil fazer as manobras. E o 0 a 100? Eu tô curioso. Para isso eu já coloquei ele aqui no modo Sport, já desliguei aí o ar-condicionado do carro para a gente poder sair com o máximo de força possível. E liguei aqui o cronômetro do carro também, para ver se tem muita diferença em relação ao nosso que é por GPS. Vamos lá. Fazer a nossa largadinha estolada. Já estou acelerando, vou tirar o pé do freio. Vamos lá? A saída não é tão brava assim não. Também, né, um motor de 95 cavalos, não dá para esperar muito. E olha, chegamos no 100 por hora. No nosso cronômetro deu 11,49. Só que no do carro ele deu 10,5. Então tem uma pequena divergência, mas eu fico com o nosso, que é para o GPS. Bom, dirigindo esse modelo em área urbana ou semi-urbana, ele tem uma boa disposição, não dá para negar. É um carro relativamente ágil. E como é que fica na estrada? É exatamente isso que a gente vai conferir agora. E eu já vou aproveitar aqui um trecho que é uma descida da Castelo Branco, que a gente vai descobrir se esse carro tem uma velocidade máxima limitada ou não. Então vamos posicionar aqui o carro numa posição que fique mais seguro para a gente poder acelerar e vamos dar todo o pedal aí. Vamos ver se ele corta em algum momento. Então eu estou aqui a 100 por hora, pisando tudo na descida, para ele buscar o limite de velocidade. Ó. Já chegamos aqui a 120, 130, 140, 150,
Agora eu senti cortar. Velocidade máxima do carro é 160 km por hora, limitada eletronicamente. Melhor do que vários outros 100% elétricos. Isso é um fato. Mas e na hora da retomada numa subida? Será que vai bem? Então vamos lá, 100 km por hora, vamos pisar tudo aqui subindo com ar ligado? Vamos lá, 100, chegamos no 110 e agora no 120. Nesse ponto não é um canhão, né? Mas também não dá para esperar muito. Afinal de contas, é um motor que equivale a 95 cavalos com aproximadamente 18 kgfm de torque. Eu diria que é satisfatório na estrada, mas na cidade vai muito bem. Agora eu vou fazer uma viagem maior para testar efetivamente o consumo médio aqui do carro. Nós vamos andar aproximadamente aí uns 80 km. Para isso, aqui na tela da central multimídia, ó, você tem a possibilidade de fazer aqui a reposição completa dos dados. Curva de energia está completamente zerada, mas é aqui que você reinicia ela. E aqui, na tela do computador de bordo do motorista, os últimos 50 quilômetros medidos estão zerados. O carro acabou de ser carregado e a gente vai ver como é a média em mais de 50 quilômetros para a gente ter o número exato. E vamos ver o resultado aqui, olha, rodei 75,7 quilômetros. E aí, quando a gente acessa o computador de bordo, os últimos 50 quilômetros, 14,3 kWh para cada 100 km. A curiosidade aqui é que quando a gente vem no total acumulado do carro, é exatamente o mesmo número. Então a gente consegue ver que a gente ficou bem na média aí no caso da condução total. A gente teve uma velocidade média de 63 km por hora e 1 hora e aproximadamente 1 hora e 10 de viagem. Quando a gente vem aqui na tela da central multimídia, a gente vê aqui a curva de energia, você vê que variou bastante, né? Dependendo do momento de aceleração, desaceleração, mas média de 14,3 kWh para cada 100 km. A gente pode dizer que entre os carros elétricos, esse daqui realmente está entre os mais econômicos. Então, considerando a média que o carro fez e a autonomia da bateria, né, a capacidade máxima dela, a gente conseguiria fazer aproximadamente 320 quilômetros, considerando essa média e a bateria. Só para vocês saberem, olha pessoal, eu estou com 75% da bateria agora e o carro ainda roda mais 305 quilômetros. A gente pode ver que o número aqui ainda não está batendo com a autonomia total do carro, mas considerando essa média, seria mais ou menos os 320 mesmo que a gente conseguiria fazer. Agora eu vou fazer um teste aqui um pouco mais compreensivo de consumo com o BYD Dolphin. Pois bem, ele está dando aqui que tem 94% de bateria, estamos com 382 km de autonomia. Eu vou rodar cerca de 22 km, vou sair aqui perto da zona oeste de São Paulo e vou até Alphaville, né, que é um município vizinho aqui. A média do carro nesse momento é de 11,7 kWh para cada 100 km, nos últimos 50. Mas quando a gente vê, por exemplo, a média acumulada dele está de 14,7 kWh para cada 100 km, o que é um consumo baixo. Mas o que a gente quer ver aí os últimos 50 km, vamos ver como é que ele vai se comportar lá no destino. Duas coisas que eu já quero destacar aqui. Primeiro, a suspensão. A gente percebe um modelo com uma suspensão bastante macia, confortável para usar aí no dia a dia, né? Então o carro tem um rodar bastante suave. Outra coisa, motor elétrico, a gente sabe que todo veículo 100% elétrico é bastante silencioso, porque o motor elétrico ou não produz nenhum ruído ou praticamente não produz ruído, mas o isolamento acústico também se mostra bom em relação ao ruído externo. Então os carros que estão passando aqui do lado, os caminhões que passam, a gente percebe que o conjunto do isolamento acústico é muito legal. Então a gente tem aqui uma qualidade de condução muito boa, porque o silêncio a bordo é bem interessante. Como a gente já viu no BYD Yuan e também em outros veículos 100% elétricos, aqui você também tem aquela função para forçar um pouco mais a regeneração de energia. E é um botãozinho que fica aqui no console, né? Quando você aperta ele, a frente do motorista aqui no painel, que é relativamente pequeno, você tem aí o modo normal, que é o modo standard, ou quando você aperta mais uma vez, ele coloca ali larger, e aí ele aplica um pouco mais de regeneração de energia.
Em relação a outros veículos 100% elétricos que tem aquela função one pedal, que você tira o pé do acelerador e ele já aplica uma frenagem bastante forte, aqui não é tão forte assim. Claro, você sente que a regeneração de energia é um pouco maior quando você usa aí o modo larger. Mas quando você usa, por exemplo, o modo normal do carro, aí ela aplica uma regeneração bem pequena. Mas não é tão forte quanto outros modelos 100% elétricos que a gente tem no mercado. Imagine que você está dirigindo e quer um super espelho retrovisor. Como você faz isso em outros carros? Nesse daqui é bastante fácil. Tem um botão aqui do lado direito, do lado esquerdo do volante, que quando você aperta ele, a tela da central multimídia usa as imagens das câmeras 360 graus. Então, apertou uma vez, ele volta para a tela da central multimídia, apertou uma vez, ele entra nas câmeras. E ele vai entrar aqui na câmera que você deixou por último. No meu caso, eu coloquei a imagem traseira de um lado com a visão 360 do outro lado. Se eu quiser mudar, mesmo dirigindo, eu consigo. Eu consigo colocar em toda a câmera traseira ou até mesmo a imagem da lateral do carro. Mas o mais legal mesmo é você deixar a imagem 360 com a imagem traseira. Assim você vai ter um apoio como se fosse um espelho retrovisor e vai conseguir ver em volta do carro. Dentro de cidades grandes como São Paulo, por exemplo, que você tem sempre motoqueiros passando do lado, isso aqui pode ajudar bastante. Acabei de chegar aqui no meu destino e olha só, o consumo ficou até melhor, né? Caiu o consumo, 10,4 kWh para cada 100 km. Inclusive, a gente tem aí uma autonomia de 356 km, o que mostra que o carro é bastante econômico. A bateria agora está em 88%. O que eu posso dizer é que eu gostei bastante aqui da economia e da eficiência desse modelo da BYD. E o farol do Dolphin é bom? Vamos conferir. Essa iluminação que vocês estão vendo é a de lanterna. Aí nós temos aqui a posição do farol baixo. Tem também aqui o farol alto. Posso dizer que o farol, sim, ele é muito bom. E tem mais. Pela central multimídia, você faz o ajuste de altura do facho do farol. Você consegue controlar aqui 5 níveis diferentes. Essa é a posição mais baixa até a posição mais alta. Eu gostei. E vocês? E a nossa matéria de avaliação termina aqui em São Paulo, na BYD Darude da Gastão Vidigal. Detalhe, hein? O Grupo Darude tem 2 operações aqui em São Paulo. Além da Gastão Vidigal, tem mais uma outra operação que acabou de ser adquirida, portanto agora são 2 operações na cidade de São Paulo. Mas o que a gente quer saber mesmo é o resultado de autonomia do Dolphin. Olha só, ele conseguiu fazer uma média final de 12 kWh para cada 100 km. Considerando a bateria de 44,9 kWh, a gente pode dizer seguramente que o carro faria aí 375 km com uma única carga, o que é um número muito bom para um modelo compacto que está chegando ao mercado com tecnologia 100% elétrica. No momento da gravação desse vídeo, não tínhamos ainda o preço oficial do BYD Dolphin. Entretanto, pessoal, a expectativa é que esse carro chegue custando menos que 180 mil reais. De toda forma, assim que a gente tiver a informação, colocaremos o preço aqui na descrição do vídeo e, inclusive, um link para a nossa revista no site, comprecar.com.br/revista, com todas as informações confirmadas do modelo no mercado brasileiro. Como vocês viram aqui, o BYD Dolphin é um carro excelente para quem está procurando um 100% elétrico com excelente custo-benefício para um uso mais urbano. E se você gostou aqui do BYD Dolphin, vai aí a minha dica. Procura aí as concessionárias BYD do Grupo Darude. Uma unidade em Campinas, agora 2 unidades em São Paulo, inclusive o único grupo representando a marca BYD na cidade de São Paulo e brevemente também na cidade de Jundiaí. Você vai ter oportunidade não só de conhecer, mas também de andar no novo modelo da BYD e toda a linha 100% elétrica ou também híbrida plug-in. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.